Olá, amigos do canal Academia Olímpia. Hoje eu tenho um assunto realmente muito sério para falar. E eu acabei de assistir um vídeo que foi mandado pelo pessoal do nosso grupo, da UFOCAM, que é um vídeo do... Muito obrigado, aliás, pessoal, pelo envio do vídeo, mas é uma coisa bem polêmica e eu acho que a gente tem que abordar esse assunto com muita cautela, com muita atenção, porque tem muita coisa escondida aí, né? Enfim, o vídeo que foi enviado pra gente, que eu e minha esposa acabamos de ver agora, nos deixou profundamente decepcionados, irritados também, enfim, de certa forma. Eu desci correndo aqui pro estúdio, sabe, vim no ímpeto de gravar o vídeo, e daqui a pouco percebi que estava até com meu estômago assim, remexendo e tal, aí eu resolvi dar uma parada, dei uma acalmada, porque né, naquele estado que eu desci, assim, às vezes não é muito bom a gente fazer nada, comentar nada, porque tu nunca sabe naquele tipo de vibração que tipo de influência está. Mas o ódio segue, você não percebe, mas o ódio cega, te incomodando, né, que tipo de, enfim... Aí dei uma acalmada, né, digeri um pouco o assunto, respirei um pouquinho, me acalmei bastante, falar a verdade, porque o troço é em função de todas as informações que eu tenho, né, e aí tu vê um cara que até há pouco tempo te soava como um aliado, parece jogando contra, e a confusão é que aquele que parece que joga contra é o que está parecendo aliado, então eu fiquei completamente confuso com o que eu via hoje. Então eu vou botar um pedaço desse vídeo pra vocês aqui, espero que ele possa, que não seja bloqueado, nada, né. Mas é o Luiz Megali, que é o repórter da Band, né, do Café com Jornal, todo dia de manhã, junto com a Júlia do Alibi, que é a mocinha que acompanha ele, né, acho que o âncora é o Megali do programa. E eles estão entrevistando o ministro da Saúde. Então, parece que eles incluíram 10 novos tratamentos alternativos, e a polêmica toda está em torno disso, 10 novos tratamentos alternativos e pelo SUS. Né? E daí o ministro está lá falando em acupuntura e algumas coisas do gênero assim, né? Então eu não fui me aprofundar em quais são especificamente esses 10 tratamentos alternativos. Mas, cara, sempre que eu vejo qualquer coisa que vem ali da questão política, deputados, senadores ou ministro, né? Eu sinceramente, né, ministros dando entrevistas, eu sinceramente fico com os dois pés atrás, cara. Os dois, né? Por causa que eu não consigo ver muita gente no governo interessada em fazer coisas boas pela humanidade. Por outro lado, a gente sabe de um momento de transição, que o mal em algum momento tem que se extinguir, que as pessoas boas que comandam têm que começar a pingar e tal. Enfim, no meio de tudo isso, o que eu percebi ali? Eu percebi uma certa dose de desinformação do Megali, e já vou comentar especificamente sobre um ponto que ele colocou ali, talvez ele tenha sido infeliz apenas naquela colocação, mas a colocação é grave, ela vindo de um âncora de um jornal que tem a audiência, né? O Ibope que tem o jornal ali, tem muita gente que ouve, e esses caras são formações de opinião. Então tem que se ter muito cuidado com o tipo de... Porque quando tu coloca a tua opinião pessoal sobre um assunto, que foi o caso que o Megali fez ali, ou tinha alguém incomodando ele no ponto, né? Não, bate em cima, bate em cima... Porque, cara, eu nunca vi ele ser extremamente grosseiro, né, com o ministro. Por mais que a gente ache que político não mereça respeito ou coisa e tal, tu tem que dar uma chance dele falar e analisar o que está sendo falado, não só o que está sendo... A maioria das vezes tu escuta o que eles falam e simplesmente, né, tu te comprova. De novo, perdi tempo ouvindo o cara de novo, e de novo a mesma balela, a mesma enrolação, o cara acha que eu sou trouxa. Tu entende? Então, mas a gente não pode perder as esperanças e deixar de ouvir o que os caras têm a falar. Porque são os que estão representando a gente, e esse cara é o ministro da Saúde, é o que está comandando o negócio lá agora. Primeiro, o fato de ele falar em tratamentos alternativos, como a acupuntura, ele falou que a gente está trazendo coisas milenares, coisas que são comprovadas, que fazem as pessoas se sentirem melhor, e que elas tinham que tirar dinheiro do bolso para pagar, e agora elas podem conseguir isso através do SUS. E isso às vezes dá um benefício para a pessoa, né, que às vezes quando tu vai tratar pelo medicamento normal, coisa e tal, isso se torna caríssimo. Os tratamentos convencionais, né, a base de remédio e tal, e que tem contraindicações, tem reações adversas, efeitos colaterais, era o que eu estava realmente querendo falar. Tem efeitos colaterais, coisa que às vezes os tratamentos alternativos às vezes não tem. E é comprovado.
E tem aquele cara que, os remédios pra ele não adiantam, mas quando ele vai numa sessão de acupuntura, aquilo resolve pra ele. Aí ele sabe o que é bom pro corpo dele, o que resolveu e o que não resolveu. Só que às vezes ele não tem grana pra pagar uma sessão de acupuntura. Entendeu, né, que tá o negócio? Então assim, jogar um monte de pedra no início dessa altura do campeonato, sem saber direito o que está acontecendo, aí eu pergunto pro Megali, por que nós não temos o ozônio liberado para todo mundo? Por que todo o Brasil não tem as estações de tratamento com ozônio? Por que nós não temos todo tipo de ozonioterapia colocada pelo SUS? Né? Nós estamos falando de coisas que tem sim comprovação científica de que funciona e nem tanto não vê ali, porque é um tratamento extremamente barato e que daí não vai gerar lucro para os fabricantes de remédio, que aliás, meu querido Megali, com todo o respeito que eu tenho à sua pessoa, a gente sabe que algum medicamento, né, alguma propaganda de medicamento, toda emissora sempre faz, né, tá ali no cast. E daí assim, por que tanta resistência aos medicamentos alternativos? E outra, cara, quando tu falou ali da questão dos espíritos também, que na televisão e nos filmes tem um monte de coisa que não existe, tem gente que vê espírito. Bicho, outro sinal de grande desinformação tua. Já que tu mencionaste comprovação científica, né? E aí eu vou falar a questão da comprovação científica e eficácia dos remédios também, aí nós vamos abordar a fosfoetanolamina e vamos abordar também a terapia Max Gerson. Mas agora eu quero fazer um adendo em relação à questão dos espíritos, já que tu tocaste nesse assunto, meu querido. Eu vou confessar que assim, todo dia de manhã cedo, eu e a Mariana, dia de semana, né, a gente acorda e bota justamente no canal ali do Megali, na Band, né, na Band News de manhã, ou até na Band mesmo, né, porque logo às 7h30 tem um comentário do Ricardo Boechat, a gente, né, acompanha muita coisa, e cara, eu já não sei se o repórter é mal informado às vezes, ou se o cara do ponto influencia, sabe, bicho, primeiro assim, então de novo, para ser mais específico, em relação ao espiritismo, cara, ridículo entrar nessa questão de comprovação científica. Desculpa, com todo respeito a todas as pessoas, mas não cabe mais nenhuma dúvida em relação à existência do espiritismo. Só por uma personalidade que fez o que fez, com a história que tem, né, com todos os depoimentos que o cercam a sua vida inteira, que é o Chico Xavier, que nasceu no nosso país por uma obra do excelentíssimo, né, do maior dos poderosos, de fato. Aí, o conceito da palavra Deus entra de novo para bagunçar tudo, né? Mas enfim, essa energia maravilhosa que disponibilizou esse ser humano fantástico que foi o Chico Xavier, né? Então assim, tá, mas ainda que tu não queira acreditar no Chico Xavier e coisa e tal, né? Embora com tudo que tá ali comprovado, filmado, mostrado, né? Gente, então vamos lá, comprovação científica desde a década de 90 do século passado, meu Deus do céu. E ainda assim tu não ouve falar sobre isso na imprensa. Qual das televisões abertas abordou, me perdoa, alguma coisa em relação ao filme, que é a gente fala filme e já remete à ficção. Gente, um documentário chamado The Afterlife Investigation, do Juliano Posati, né? O mesmo que fez a data limite do Chico Xavier. Então, que nem o próprio Posati, numa palestra que eu assisti dele, assim, eu vi ele dizendo no momento, cara, eu nem perco mais tempo explicando, tentando entrar numa discussão sobre se existe ou não existe espiritismo. Eu digo, cara, vai assistir o The Afterlife Investigation, depois tu tira das conclusões. O que é a investigação de depois da vida ou qualquer coisa parecida? É simplesmente um grupo de cientistas, inclusive gente que fazia sistema de telecomunicação para os ônibus espacial da NASA, entendeu? E assim, nós estamos falando de o que se precisa para se dar um aval científico de alguma coisa, né? Então todo esse procedimento que é feito para avaliar, né, cientificamente qualquer coisa, foi feito na questão dos fenômenos espíritas. E da mesma forma como se tu junta um monte de experimentos e tu chega numa conclusão, né? Isso foi feito em todo o campo espiritual, gente, desde a década de 90. Então nós estamos falando aí de quase 30 anos, gente. Né? E ainda fica esse tipo de discussão, né? Ainda tu vê um cara que nem o Megali vindo na televisão dizendo que isso é coisa da carochinha, ou estamos falando de coisa que não existe, ou
sem ser talvez menos superficial, dizendo que talvez não tenha sido uma comprovação. Não é gente que não tenha comprovação. Na questão do caso espírita, Megali, especificamente, é tu que não conhece, cara, a comprovação que já foi científica, que já foi dada, né? Assiste lá, não vou ficar entrando eu também aqui em discussão, porque isso aí também já encheu o saco. Então já sirva para todos os outros que já tenham alguma restrição em relação a isso e ainda não conseguiram se convencer. Gente, tem coisa muito mais importante, isso é só uma partezinha do negócio. Se tu não conseguiu nem acordar pra isso, bicho, cara, o caminho, o restante vai ser muito longo. Então assim, ó, eu acredito que, sei lá, 99, talvez, por cento das pessoas que assistam o meu canal aqui, eu acho que eles já estão batidos nessa história, eles já, né, pelos comentários que as pessoas fazem aqui, a gente vê que já bateram isso, já tá. E agora o que eu faço com essa informação? Para onde nós vamos a partir disso? Isso já foi, nem cabe mais ficar discutindo. Que nem o Paul Hellyer fala também em relação aos OVNIs. Existe OVNIs, cara, já está obsoleto, nós temos que discutir exopolítica, né? Geopolítica, não é? O entendimento entre as nações. Exopolítica não seria, né? A mesma coisa numa relação interplanetária. Aliás, é tudo muito parecido com o que nós já temos aqui, é só numa outra escala. Entendeu? As mesmas divergências, alianças, comércios, interesses, né, que ocorrem aqui é a mesma coisa num sistema interplanetário. Tudo que a gente tem estudado ultimamente mostra que é isso, cara. Né? É só uma outra escala, é só um passo adiante, não tem que ficar criando muita expectativa em torno disso. Né? É só a gente olhar para o nosso próprio planeta, tu já vê, né? A única coisa do nosso planeta que tu realmente esquecer né, é a questão da nossa ciência e da nossa compreensão das leis da física. Isso aí esquece totalmente, cara. Agora, de resto de comportamento humano, de inter-relações entre nações e coisa e tal, muito semelhante, cara, numa escala interplanetária. Entendeu? Então, assim, ó, cuidado com o que dizes, Megali, para não ficar refém das suas palavras. Mais uma vez cito isso aqui. Então, né, assim, o pessoal que interage com a Band ali, sugiram isso pra ele, por favor. Né? Quem sabe se a gente encher de torpedo pra eles lá, eles dizem, mande sua mensagem, está gostando, não gostando. Vão perguntar pra eles, Megali, antes de tu dizer que não existe, sim, cara, tu pelo menos assistiu The Afterlife Investigation? Sabe, dá uma assistidinha lá, cara, né? Vê o que tu acha daquilo, tu acha que é balela, tu acha que é mentira, tu acha que tem fundamento, tu acha que aquilo serve como aval científico pra ti? A partir de assistir isso aí, tu mudaria o teu discurso, né? E o teu endosso, já que tu é um cara que fala pra muita gente? A responsabilidade vai aumentando muito quando a gente começa a falar pra muita gente. Aliás, eu preciso fazer um pequeno adendo e já vamos voltar. Desculpe a tangencialidade, gente. Mas eu fiquei muito grato e até emocionado com um comentário de um cidadão chamado Otávio, que até vai vir pra cá, pra palestra nossa dia 25, parece que comprou os ingressos lá já, né? Cara, grande abraço, Otávio, legal, cara, se estiver nos assistindo aí, né? Irmão, só que tu colocou uma coisa no teu comentário ali, cara, que assim, ó, dá uma massageada no ego da gente, mas, né, e é muito gostoso esse tipo de coisa, mas quando a gente pega o contexto todo, tem uma paradinha que tu colocou ali no meio, que me deixou... Eu vou te explicar assim, ó, em relação à responsabilidade da coisa, irmão. Tu colocou uma palavrinha ali como... tu e o Ozzy, de repente, como gurus de uma galera que tá despertando. Gurus ou mentor, né? O mentor tu colocou. Bicho, essa palavra é perigosa e a responsabilidade é maior ainda. E eu sinceramente tenho medo disso. Então eu prefiro me colocar e não quero ser guru de ninguém, não quero ser... Não mesmo. Mesmo. Então assim, ó, gente... Eu quero ter seguidores do meu canal, pra gente bater papo, pra gente, né, trocar informações, esse tipo de coisa toda. Mas, cara, eu me vejo mais realmente como um instigador. Né? Eu gostaria que as pessoas parassem pra pensar em relação às coisas que a gente joga aqui. Né? Me parece que o propósito do Ozzy no canal dele é bem semelhante, né? Quando eu vejo ele falar esse tipo de coisa, então eu me identifico muito. No papel, assim, né? Embora acho que estou galgando os degraus. O Ozzy é um cara que tem um conhecimento muito amplo, né? Eu sou um admirador dele, acho que tenho muito que aprender com ele ainda, continuo sempre assistindo os vídeos dele. Mas, cara, então é assim, ó, muito obrigado pelas palavras gentis, mas não sou mentor de ninguém. Eu sou um repórter de assuntos aleatórios, assim, e um instigador, né? Eu quero fazer as pessoas pensarem e saberem o que está acontecendo aqui. Não rola por aí. Né? E aí quando tu rola uma informação,
nesse veículo massificado que atinge muita gente através de formadores de opinião, que é o caso do Megali ali, coisa e tal, e a gente vê uma divergência muito grande, né, e até me gerou uma certa confusão, e eu vou postar esse vídeo para vocês verem, por causa que, cara, quem a gente está acostumado a ver atacar o povo parece que está se defendendo, parece que está defendendo, parece que arrumamos um defensor, porque o discurso do ministro eu achei muito coerente com a realidade, principalmente quando ele fala que é um absurdo os custos dos medicamentos, sabendo que tem terapias alternativas para aquilo ali. E outra, ele ressalta que ele não quer combater nada, ele só quer agregar. E depois tu escolhe, né? Ou seja, não é melhor tu ir no SUS e tu ter a opção de tu fazer acupuntura ou tratamento tradicional e tu poder escolher qual que tu quer? Qual que o teu corpo te diz que dá o resultado melhor? Se a acupuntura do cara é um placebo, mas influencia na mente do cara e dá resultado e é mais barato que os tratamentos caríssimos, quem é que paga a conta dos medicamentos do SUS, meu querido? Tá entendendo? Então quando ele vem com esse papo assim, ah não, mas nosso questionamento é da comprovação científica. Ok, Megali, vamos falar de comprovação científica? Então só para tu raciocinar, talvez tu não tenha conhecido também a questão da terapia Max Gerson lá nos Estados Unidos. E o que aconteceu ali. E isso é exemplo do que acontece no mundo inteiro e no Brasil não é diferente, cara. Seguinte, um cara vai lá e descobre que através de um procedimento diferente de extrair o suco da laranja, né, porque quando a gente faz a laranja no nosso modo tradicional, a gente acaba extraindo, destruindo muita coisa boa da laranja. E é uma coisa até engraçada porque a gente sempre tem como suco de fruta coisa natural. Claro, bem melhor que de refrigerante com pH de 3.0, né, que eles usam na água que faz o refrigerante, além do açúcar, né? Mas o pior ainda é o pH da água do refrigerante que detona com o teu organismo. Deixa o teu organismo extremamente ácido, propício aos cânceres, aí vem os tratamentos caríssimos. Então, ó, toda uma coisa enredadinha ali, ó. Agora, nós vamos voltar para a terapia Max Gerson na laranja, né? Agora, olha que gancho interessante que surgiu agora, gente. Então, vamos lá. Nós temos as propagandas, nós temos os refrigerantes, nós temos os industrializados, nós temos nós temos os agrotóxicos jogados na nossa alimentação. Tudo planejado a longo prazo. David Icke fala sobre isso. Todos os ataques da Monsanto, eu tenho vídeos no meu canal que falam dos planos da Monsanto de destruir com a agricultura familiar. Nós temos os agricultores aqui do Brasil, aqui do Rio Grande do Sul, tá aqui no meu canal. Eu achei, umas coisas eu fico impressionado, gente. Eu não posso culpar ninguém. Mas assim, ó, eu boto alguns assuntos que pra mim me chocam muito. Eu acho, cara, isso tem que ser falado, tem que ser assistido, as pessoas têm que saber. Aí vão lá, 20 visualizações. Meu Deus, sabe? E um adendo a isso, olha só quanta tangencialidade, mas acaba se tornando necessário. Outro vídeo que eu achei que ia bombar, justamente falando da Band, né? Talvez essa tangencialidade ela seja até mais objetiva, se é que se pode colocar assim. Mas eu coloquei um outro vídeo que também fiquei surpreso com ninguém quis saber, parece, a respeito, mas é um troço chocantíssimo, gente. Eu não sei como as pessoas não param, nós temos eleições agora em 2018, e eu não sei como as pessoas não param para pensar nesse tipo de situação. Né? E se mobilizando quem são os candidatos, quem vai, quem não vai, quem não vai. Cara, o que adianta toda essa porcaria de quem vai ser, quem não vai ser, quem não vai ser, se já foi comprovado lá atrás. Eu tenho uma matéria aqui, a matéria que eu postei no meu canal é uma matéria que foi extraída da Rede Band, né? O Boechat é o cara que dá a chamada dessa matéria, que é a fraude da urna eletrônica, gente. Procurem aqui no meu canal, procurem pelos ícones, vocês vão ver assim, ó, no ícone desse programa que fala sobre... Eu acho que no título, se eu não me engano, eu coloquei... vocês vão votar em 2018? Vejam esse vídeo. É uma coisa assim... Cara, tem a urna eleitoral de uma localidade aqui do Brasil, coisa e tal, né? Que eles foram ver assim, ó, o número por exemplo, de abstenções, de nulos... e de alguma outra coisa lá, não sei, eram exatamente o mesmo algarismo, alguém jogou aquela informação ali, eles não estão nem ali, o negócio é manipulado, tá evidente. Junto com isso veio depoimento de técnicos. O Brasil foi motivo de piada no exterior, nos países sérios, né, quando botaram a urna eletrônica. Qualquer técnico em eletrônica e informática sabe que pode ser manipulado. Tem o depoimento ali do técnico dizendo assim: me dá 15 segundos em cada urna eletrônica do Brasil e eu me torno presidente. Então, cara, sabe? E aí assim, ó, o próprio Boechat botou essa reportagem no ar. E todo dia eu vejo ele mastigando, mordendo os calcanhares de tudo que é político e apontando tudo que é...
tudo tá errado. Por que que eu nunca mais ouvi falar sobre essa urna eletrônica? Entendeu? Então assim, ó, pô, qual é, cara? Eles falam, mas não revelam, eles levantam a lebre, mas não se aprofundam. Qual que é, cara? De que lado realmente vocês estão? Agora vamos voltar pro Megali lá com essa questão toda então, né? Tangencialidade, nós estávamos falando lá da terapia Max Gerson, que o cara descobre com o suco dessa laranja aí, tirado de uma forma diferente, aí só mais completando o outro adendo, que o Lai Ribeiro fala que quando a gente faz espreme o suco, a gente pega só a frutose e desperdiça a fibra. E o que faz bem seria a combinação da fibra com a frutose. Então o ideal não seria fazer suco de fruta, e sim comê-la naturalmente, só tira a casca e come. Aliás, dependendo da fruta, até melhor comer com casca, porque a maioria da parte das vitaminas estão justamente concentradas na casca. Aí tem a questão do agrotóxico, coisa e tal, né? Então, vem a indústria lá, faz tudo um negocinho com conservantes e coisas, né? As coisas não muito naturais, dentro de todos os enlatados e os industrializados, né? Que a gente compra, e a gente sabe que a longo prazo já foi comprovado que os embutidos, né? Câncer disso, câncer daquilo, a longo prazo, câncer... Então, olha só, né? Esse povo passou todo esse tempo, né, fazendo esse trabalho todo meticuloso, coisa e tal, para ir incutindo a deficiência do nosso sistema imunológico.